Boa noite, gente! Tivemos uns problemas técnicos, mas já voltamos. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta live do CRMM. Estamos aqui. Boa noite, Bruna. Boa noite, Jô, Milena. Boa noite, Lília, Caio. Sejam todos bem-vindos a esse movimento que estamos fazendo aqui essa noite. Boa noite, Manuca. Já te chamo, Josi. A nossa convidada de hoje já está presente. E essa live de hoje é muito importante para poder pensar as mulheres negras e o contexto de violência. Então, eu me chamo Evelyn Alves, sou graduanda em Pedagogia pela UFRJ. Estou aqui com uma cola, como eu costumo dizer, não sou comunicadora. Então, a gente vai fazendo esse movimento em conjunto, tá bom? Barulho de... Ih, gente, peraí que eu já vou desligar, peraí. Então, estamos aqui essa noite para poder promover esse projeto de lives que está dando início hoje, mas é pensando na campanha dos 16 mais 5 dias de ativismo. Eu sou graduanda em Pedagogia, como já disse. Boa noite, Lucinda. Boa noite, Caio. Extensionista de comunicação do CRMM. E nós do CRMM atuamos na orientação às mulheres em situação de violência, atendendo e oferecendo acompanhamento psicossocial, combatendo as desigualdades de gênero, de raça também, e fortalecendo a cidadania das mulheres. Então hoje, esse funcionamento que a gente já faz durante o ano, né? Esse movimento que a gente faz durante o ano, ele está em modalidade remota. Então a gente está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, também recebendo chamados, também recebendo mulheres que queiram e precisem dessa orientação. E também estamos posicionados institucionalmente na Maré. Nós pertencemos ao NEP, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da UFRJ, e atualmente nós atendemos remotamente através dos telefones 3938-0904 e 3939-0905. Peça aí o apoio da equipe para colocar para mim o telefone da nossa instituição, para que as mulheres que queiram ser atendidas nesse contexto aí de violência possam ter o atendimento também pelo WhatsApp. Então, passa lá no nosso perfil depois que a live acabar, no Instagram, no Facebook, veja os nossos contatos. Caso vocês precisem, é só nos acionar. Nós também temos atendido o contato pelas redes e atendido o contato via WhatsApp através desses telefones que eu repetirei. 3938-0904, 3939-0905. Então, nós iniciamos esse projeto de lives pensando nesse contexto da pandemia que está tão acentuado, assim como em nossas mulheres das oficinas e de tantas outras especificidades que nós acompanhamos na Maré. Buscamos também fornecer informações através dessa live acerca do combate à violência contra a mulher, porque é em prol desses 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma prevenção e também eliminação desse tipo de violência e de todos os outros que abarcam esse movimento. Ela inicia lá no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. Gratidão, Ágata. Boa noite, seja bem-vinda. Inicia lá no dia 20 de novembro e finaliza no dia 10 de dezembro com o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, durante esses dias, nós fazemos um projeto com 3 lives com mulheres potentes e maravilhosas que trarão reflexões acerca desses 16 mais 5 e pensando também em suas histórias. A Milena já colocou aí os nossos contatos, então você que precisa entrar em contato com a gente, falar conosco acerca do tipo da violência que você esteja passando ou deseja alguma orientação, pode entrar em contato através desses telefones que também funcionam via WhatsApp. E aí, esse projeto de lives, ele conta com a participação em conjunta, né? Porque nós somos multiplicadores dessas informações. Então, precisamos estar junto, precisamos compartilhar. Então, pega aí, não tem aquele aviãozinho? Já clica nesse aviãozinho, já manda para aquela sua amiga que precisa de uma orientação acerca de violência, aquela sua amiga que ainda está pensando no reconhecimento da identidade de mulher negra e passa esse contato para ela, para que ela possa ver essa live e quem sabe não despertar um outro movimento para a vida dela enquanto mulher negra. E após a finalização da live, por favor,
passa lá no nosso perfil, veja os nossos posts, que também estão muito bem explicativos, informativos, acerca dos tipos de violência que as mulheres, infelizmente, têm sido acometidas, sobretudo pensando nesse tempo de pandemia, tá, gente? Então, começamos o nosso projeto de lives, é com muita alegria, muita satisfação que nós vamos receber a nossa convidada de hoje. Deixa eu já procurá-la aqui para poder chamá-la. A nossa convidada de hoje. E pensando nesse movimento, pensando em tudo isso, nós temos a maravilhosa da Josi, que vai se apresentar chegando aqui na nossa live. Seja bem-vinda, Josi. Boa noite, linda! Boa noite, que delícia! Tudo bem, Josi? Ai, tudo massa, tudo beleza, sim. E você, tá bem? Ai, que ótimo, está tudo bem também por aqui, na melhor medida possível, né? Que a gente vai se equilibrando aí nessas nuances que a gente passa, né, acerca da pandemia. Mas que bom te receber, que bom que você está aqui conosco, Josi. Seja bem-vinda a esse espaço. E você que está aqui conosco também seja muito bem-vindo. Fica super à vontade para colocar as suas questões, as suas perguntas para a Josi, para a gente poder responder para vocês. Fiquem à vontade, a casa é nossa. Estamos aqui, então, nessa instituição que tem esse projeto justamente para poder pensar e informar essas mulheres que passam por esse, né, movimento de violência nesse tempo, sobretudo da pandemia, e as mulheres que também precisam se ver, como a live de hoje já propõe, mulheres negras e violência, precisam se ver enquanto mulheres negras e também pensar que tipos de violências podem atravessar os seus corpos. Então, Josi, seja muito bem-vinda, uma excelente noite para a gente, para você que está nos ouvindo, que vai nos assistir depois. Se apresenta e fica à vontade que a live é nossa. Conexão Rio-Bahia aí, né? Que delícia. Verdade! Eu quero já começar agradecendo o convite, né? Através de Manu e convite seu também, e a invitação, né, de vocês para estarmos juntas hoje conversando sobre esse tema que é tão urgente e que muitas vezes parece que é tão distante da nossa realidade, mas está ao nosso lado. Infelizmente, a gente precisa abrir os olhos mesmo, né, e ampliar todo o entendimento, o conhecimento sobre essas violências. E eu já lhe agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço aqui os nossos amigos, né, as nossas amigas que chegam, cumprimentam e falam. E é muito... não nos alegra falar sobre isso, mas de alguma maneira nos conforta saber que algumas pessoas estão aqui, que muitas pessoas estão aqui porque estão dispostas a ouvir, aprender e a trocar. E eu acho importante também, Evelyn, a gente tocar no ponto do masculino, né? Estamos falando da violência contra a mulher, que a gente precisa também trazer os homens para essa reflexão, para essa desconstrução. A gente tem ouvido cada vez mais e de uma certa maneira isso também nos conforta. Alguns homens querendo entender e buscando entender como isso acontece, mas a gente sabe que ainda é um número muito pequeno. Então a gente precisa difundir isso de uma maneira muito mais forte, tanto na nossa comunidade feminina como na comunidade masculina também. Os homens precisam se responsabilizar também por essa divulgação, né? A divulgação dessa live, a busca, então, pelo entendimento e por essa troca para que a gente consiga entender e minimizar essas dores e essas violências. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Não quero ficar falando sozinha, tá? Eu sou professora, então, por favor, me corte. Diga, peraí, minha irmã, vem aqui, para aí um pouquinho, para que a gente consiga, então, trocar. Verdade, né, Josi? Josi, você trouxe essa questão dos homens, eu lembrei da Bell Hooks, quando ela chama, no livro Feminismo é para Todo Mundo, que ela chama a atenção de ter essa parceria, né? Essa questão do homem se tornar um aliado nesse movimento, na luta contra pensar o homem num papel e a mulher em outro papel, quando na verdade os direitos precisam ser iguais. Então, quando você traz aí, chama essa atenção para os homens, é importante que os homens que estão hoje aqui presentes nessa live também sejam aliados conosco nessa luta.
né, contra essa violência que aumenta em números exorbitantes, sobretudo contra a mulher negra, porque quando a gente vai fazer pesquisas e pensar os nossos corpos nesse contexto de violência, a gente percebe que está muito alto, né? Os números estão altos demais e chega a ser assustador. Sendo franca, me entristece, Josi. De verdade, me entristece ver o nosso povo nesse movimento, né? Sim. Então, é importante a gente pensar também a masculinidade nesse papel como um grande aliado nesse setor, de finalizar essa violência, né? Porque a maior parte dos agressores são homens. Então, é importante também que os homens possam ter esse papel de conscientizar e se conscientizar acerca desse movimento de violência contra a mulher. E, Josi, conta um pouco quem é você, de onde você vem. Você falou que é professora, as pessoas podem estar curiosas, né? Professora de quê? Da Bahia, gente! Então, conta pra gente um pouquinho quem é a Josi, de onde ela fala, para a gente poder te conhecer um pouco mais. Eu sou professora de língua portuguesa, né? Então, mas eu gosto de me apresentar mesmo como educadora, né? Porque a gente precisa também sair do espaço da escola, entender que o espaço da escola é um espaço importante para essa transformação, mas que a gente precisa sair do espaço da escola. Quando você trouxe no início esse planejamento de lives que vocês estão fazendo, né, para os próximos dias, e o 16+5, que eu confesso que eu não conhecia, e foi Manu quem me apresentou, e vi aqui agora também a sua apresentação, é a gente utilizar os espaços que a gente tem para continuar falando, para a gente falar o tempo inteiro. Então, estar na escola me traz essa responsabilidade. Eu me vejo como educadora na responsabilidade também de sair do espaço escolar e estar aqui, por exemplo, agora com você nessa conversa, né? Que a gente vai aqui, mesmo sendo 1 hora, mas a gente sabe, se fosse tempo, tivesse tempo, quantas outras temáticas, né, que atravessam essas violências, que atravessam as mulheres negras nesse contexto de pandemia e nesse contexto social mesmo, de opressão e de agressões das diversas formas que a gente sabe que elas acontecem. Mas aqui a gente vai tentar, então, sintetizar nesse tempo. E assim, eu administro, né, o perfil Elevajô, que é um perfil que surgiu aqui no Instagram durante a pandemia, mas que ele vem trazer, na verdade, para o espaço do Instagram e para o espaço virtual, muito do que eu já costumo pesquisar e muito do que eu já costumo fazer, eu costumava fazer, né, de modo presencial. Na escola, nas escolas, com palestras, com pesquisas, em todos os espaços em que eu era convidada. Então, estar aqui agora no espaço virtual com esse perfil no Instagram é trazer do presencial para o virtual e aproveitar também essa oportunidade que a gente tem hoje de utilizar essas ferramentas virtuais para atingir tantas pessoas. Se a gente pensar, por exemplo, que seria muito difícil, né, esse encontro do Rio de Janeiro com esse movimento que vocês fazem, com o meu, se fosse presencial. Hoje a gente tem a possibilidade, então, de contemplar a galera do Rio e a galera daqui de Salvador para pensar mesmo, para a gente trocar mesmo sobre essas experiências. Então, o perfil do Elevajô vem, né, e tem crescido e tem se fortalecido, porque a gente não pode pensar, Evelyn, que sozinha a gente vai dar conta de todas essas demandas. Nós precisamos nos aliar, nós precisamos estar juntas e estar juntos, né, e se entendendo nesse espaço de coletividade. Então, ele vem com essa proposta de trazer para esse espaço o meu trabalho, mas eu sempre digo que não é um espaço só meu. Quem administra sou eu, mas não é um espaço só meu. É um espaço de divulgação, de reflexão, de desconstrução e de construção também, porque a gente se constrói o tempo inteiro. Então, Josi se enxerga assim, é desse lugar que eu falo, é dessa posição que eu vejo. Uma mulher negra de Salvador, né, inquieta e que questiona e que critica muitas outras formas também de opressão que acontecem na cidade de Salvador. Quando a gente pensa que, estatisticamente, é a cidade com uma população mais negra fora da África, mas a gente não se reconhece, não se vê reconhecido em determinados espaços, principalmente nos espaços de poder. E isso me inquieta, isso vai mexendo comigo. Então, é nesse movimento aqui que Josi está hoje. Amanhã pode ser diferente, amanhã pode ampliar, mas hoje é aqui. Mas assim, você falando isso, às vezes eu fico pensando, a gente precisa ocupar os espaços, não é verdade? Então, hoje Josi está educadora, mas amanhã Josi pode estar promotora, pode estar, não sei, né? Pode estar em outro movimento de vida que também não significa que não será contributivo socialmente.
né? Porque é o que eu falo, eu acredito que todos nós deveríamos passar pela educação, porque a educação ela vai formando esse olhar de que a gente precisa estar nos espaços e atuar também, independentemente das nossas profissões, como alguém que está ali para multiplicar, para informar, para fazer um outro movimento, né? Até pensando aí gênero, raça e classe, em todas as questões sociais que a gente atravessa, né? Isso é muito importante. E, Josi, o nosso tema hoje, infelizmente, gente, hoje não deu, porque houve uns problemas técnicos, mas nas próximas lives a gente vai colocar com certeza. A gente não colocou o tema, mas o tema é mulheres negras e violências, né? Então, Josi, pensando aí no tema mulheres negras e violência, qual é o seu envolvimento com o tema? A gente precisa se envolver o tempo inteiro. E é importante a gente refletir também que não são só as mulheres negras que precisam estar envolvidas nessa temática. As mulheres brancas também, as mulheres brancas principalmente. Quando a gente volta para as tensões, né, e os tensionamentos que precisam existir nas relações sociais, a gente precisa entender qual é a responsabilidade da mulher branca também nesse movimento de luta e de combate a todas as violências. E eu quero chamar a atenção aqui e validar a escolha da palavra, professor, né? Professora de língua portuguesa, pegando a palavra. Quando a palavra violências, ela vem no plural no tema de vocês, faz com que a gente reflita sobre todas elas que acontecem. Porque muitas vezes parece que é só uma agressão física e aquela que machuca o corpo que precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada, sim, ela precisa ser cuidada também, mas nós sabemos que somos atravessadas por tantas outras. A sociedade se construiu e se formou como autorizada a violentar os nossos corpos. E a violentar os nossos corpos das formas mais diversas possíveis. Desde a nossa estética, né? E nós precisamos, então, nos encaixar dentro de um padrão. Então, o nosso nariz que é mais largo, o nosso lábio que é mais largo, o nosso nariz que aqui é mais grosso, o nosso cabelo crespo, o nosso quadril mais avantajado, ele não é bem visto e não é bem quisto dentro da sociedade. Então, a padronização dos nossos corpos também é um processo de violência. E quando você me pergunta como é que eu me vejo envolvida nesse tema, eu me vejo envolvida em todas essas questões que a gente precisa refletir, não porque elas aconteçam diretamente comigo, mas porque ela acontece com as nossas irmãs. Então, se a gente entende que ela acontece com as nossas irmãs, elas são nossas violências também. A gente precisa trazer para o debate, a gente precisa trazer para a roda, a gente precisa conversar sobre isso e a gente precisa estudar. E aí, Evelyn, quando Neuza Santos fala no livro Tornar-se Negro, eu gosto muito quando ela vai trazer para a gente qual é o nosso primeiro movimento de entendimento do que a gente é negro, né? Porque o próprio título já traz essa reflexão, tornar-se negro. Como é que você se torna negro se você já nasceu com essa cor da pele? Na verdade, nós sabemos que o nosso primeiro contato, que é um contato muito doloroso, é o contato através do racismo. Então, a gente não pode deixar de racializar as discussões. A gente não pode deixar de trazer para reflexão as questões que envolvem raça e classe, como você colocou também, né? Então, a gente não pode sair desse foco e desse debate. E vem aí também a importância de se entender como mulher negra nesse contexto e entender também a questão do feminismo negro, né? A importância do feminismo negro. Porque enquanto as mulheres brancas lá atrás estavam lutando pelo direito ao voto, as mulheres negras, ou pelo direito a trabalhar, as mulheres negras já trabalhavam. Então, as mulheres negras sempre lutaram pelo direito à vida, assim como os homens negros também. Então, as mulheres negras sempre tiveram... A luta das mulheres negras sempre foi pelo direito à vida. E Angela Davis traz isso no livro Mulheres, Raça e Classe, de uma maneira muito ampla, para que a gente consiga se entender dentro da importância do feminismo negro, com a importância desse feminismo negro. E o meu envolvimento no tema vem... Tranquilo, Giovana. Vem justamente... dessa busca, dessa inquietação, dessa necessidade de a gente ler, refletir, e se a gente acredita, e no caso, como eu acredito na educação, como um processo de transformação social, a gente precisa estar envolvida nesse tema o tempo inteiro. Eu não conseguiria estar em sala de aula, e na minha sala de aula, na sala de aula quando eu estou, eu tento sempre levar essa temática, trazer a reflexão. E a gente tem uma geração hoje que já traz para a gente, para os professores também, alguns questionamentos e alguns tensionamentos. Então, a gente precisa se entender como essa pessoa responsável por um movimento de transformação social. Então, meu envolvimento no tema vem aí
pela responsabilidade que eu tenho e que eu entendo que eu tenho na minha atuação, na minha casa, na minha família, com os meus amigos, com os meus alunos, com todo mundo que nos cerca, que está aqui à nossa volta e que está aqui hoje, por exemplo. Ai, gratidão. Olha, Jô, isso me trouxe até um refrigério, porque hoje eu estava conversando com meu esposo justamente a respeito disso. Ele dizia assim, mas tem que deslocar essa questão da militância e tudo mais. Eu falei assim, é. Mas se a gente pensa, por exemplo, segurança pública e o povo negro, se a gente desloca o movimento de pensar raça e classe, a gente morre. Sim. Então, enquanto a gente não fizer esse raciocínio de que as coisas precisam andar conjuntamente, a gente precisa pensar gênero, assim como o CRMM tem essa proposta de pensar gênero e raça, a Bel fala sobre gênero, raça e classe, então a gente precisa pensar nessas diversas formas de opressão que atravessam a sociedade. Porque se a gente não pensar por esse viés, fica impossível de pensar todos os outros temas, né, Josi? Então, quando você traz isso me traz um refrigério grande, porque tô vendo que eu não tô sendo tão extremista. Tô sendo na medida, porque é isso. A gente precisa mesmo refletir, a gente precisa raciocinar, a gente precisa criticar. E criticar não necessariamente precisa ser uma postura negativa. A gente pode ter uma postura reflexiva acerca daquilo que nos acontece. Né? Por exemplo, pensar por que o maior número de mulheres negras hoje estão chefiando as famílias e essas mesmas mulheres se encontram abaixo da linha de pobreza. Por que esse movimento acontece? É pensar em tudo isso, né? Pensar em tudo que contorna esse movimento social. Então é muito importante você trazer isso, Josi, porque olha, trouxe um refrigério aqui, viu? Fiquei mais agradecida e mais tranquila, Flor. E aí, pensando nessa questão dos corpos e pensando em tudo isso, tem um outro... Vocês vão perceber que eu gosto muito da Bel, né, gente? A Bel, no livro dela, Olhares Negros, né? A Josi citou Neuza. A Neuza é linda, Tornar-se Negro é Vida. Amo esse livro. A Bel, no livro Olhares Negros, diz que os nossos corpos, o corpo da mulher negra, ele é pensado, pautado e é construída essa imagética a partir da supremacia branca. Então, existe um padrão social para que o corpo negro ele se enquadre, né? Então, a todo momento, a gente sofre uma pressão na beleza, sofre uma pressão porque o nosso corpo é objeto, sofre uma opressão por diversos tipos de questões, e aí pensando em todas as mulheres, como você trouxe, né? E aí pensando aqui de novo, a sororidade, né? Então, assim, é importante pensar isso. Então, os nossos corpos eles estão a todo momento sofrendo esse tipo de violência da sexualização, se é assim, né? Hipersexualização, se é assim eu posso dizer. E aí, pensando nesse debate que tem sido construído, Josi, por aí, essa hipersexualização do corpo da mulher negra, ela também é uma forma de violência? Só é, né? Só é. Se a gente pensar em contexto geográfico, nesse momento agora, a gente pode trazer vários exemplos e várias reflexões daí do Rio e daqui de Salvador, por exemplo. Né? Que a gente sabe que é um turismo sexual que é vendido e que continua sendo vendido e sendo explorado. E que tem gente que explora e ganha muito dinheiro em cima disso. Né? O termo mulata, tipo exportação, não vem à toa e não vem fora de contexto, né? E não vem fora de contexto histórico. Então, essa hipersexualização, ela acontece, ela é muito forte, ela é muito presente e ela é muito violenta. Quando Silvio Almeida traz a reflexão no livro... Não, desculpa. Adilson Moreira, no livro O Racismo Recreativo, né? O que é o racismo recreativo? Ele traz muito a figura da nega maluca. E às vezes quando a gente fala nega maluca, a gente já tem todo um estereótipo aqui, toda uma figura criada na nossa mente, no nosso imaginário. Porque, infelizmente, se nós não tivemos a oportunidade de ver pessoalmente uma pessoa vestida como uma nega maluca, porque não é fantasia, né? Trazendo aquilo ali como aquele corpo pintado de preto, ou com umas meias e luvas pretas, com seios enormes, com bumbum bem avantajado, com cabelo, com beiço pintado de vermelho. Então, aquilo ali já é uma figuração e é também uma forma de trazer esse racismo recreativo, né? Esse riso, o que seria engraçado, para um corpo que é hipersexualizado e que é violentado o tempo inteiro, justamente dentro desse estereótipo, né? De um corpo que tem todo um atrativo
para essas pessoas que acham que tem esse atrativo sexual nesse caminho. Então, essa é também uma forma de violência, e uma forma de violência muito grande. Quando, voltando também na literatura de Angela Davis, mais uma vez, ela tem um capítulo que vai trazer uma outra forma também de violência que as mulheres sofreram, que nós sofremos até hoje, que era desde a época da escravidão. A grande preocupação que muitas mulheres tinham, de muitas mulheres escravizadas tinham, era justamente ter meninas, ter filhas mulheres, porque elas, além da violência física que elas passavam no trabalho, além da violência braçal, elas eram estupradas depois. Então, os homens tinham toda a violência que a gente sabe que eles eram submetidos, mas as mulheres, além dessa violência toda que elas eram submetidas no trabalho braçal, elas eram estupradas depois. E Angela Davis traz o relato de muitas mulheres que matavam as próprias filhas para que as filhas não passassem por esse processo de estupro que era autorizado desde a época lá do período colonial. Hoje a gente percebe como isso também ainda acontece. E se a gente for pensar no contexto das meninas, né, das meninas negras nas comunidades, quantas meninas negras têm filhos aos 13 e aos 14 anos? E ninguém pensa sobre a infância e ninguém preserva a infância dessas meninas. Não há um cuidado da preservação da infância dessas crianças, dessas adolescentes. E é naturalizado. Essas meninas aos 13, aos 14 anos têm filho, se tornou natural. É naturalizado. Não é que seja natural e normal, mas naturalizou-se essa situação. Então, por que isso é natural? Por que existe essa naturalização, então, desse corpo feminino de uma menina negra aos 13 anos já ter um filho e aos 15, às vezes, 2 ou 3? Então, pensar nessa hipersexualização é também trazer essa forma de violência e essa autorização social que foi construída para que esse corpo dessa mulher negra fosse colocado, então, como um corpo de um objeto, né, com uma pessoa que é desumanizada, e as reflexões sobre desumanização, elas passam também por isso, e pensar também na solidão da mulher negra, que a gente fala, que a gente discute, que a gente ouve tanto, mas que passa por isso também. Era aquela mulher, né, a mulher negra que é a boa de cama. Então, ela é boa para o sexo, mas ela não vai ser aquela que vai ser apresentada na família, apresentada no jantar, levada para as festas com os amigos, enfim. Então, toda a sexualização e essa hipersexualização da mulher negra passa também por esses contextos, passa também por essas questões. E a gente precisa refletir também sobre essa autorização que foi dada para violentarem os nossos corpos. Então, existe a violência estética, do que a gente já falou aqui, né? Do cabelo, do físico, e existe a violência mesmo sexual, que está presente até hoje, porque vem desde lá de trás e ninguém nunca questiona, as pessoas não questionam e não refletem sobre isso porque ela permanece até hoje. Você falando isso, Josi, eu fiquei pensando aqui que no livro Tornar-se Negra, inclusive, da lindíssima Neuza, ela fala que tem um capítulo que ela fala da serventia, entre aspas, dos nossos corpos, né? A partir do olhar da supremacia branca. E ela fala dessa mulher, fala exatamente isso que você trouxe, da mulher que não serve para ser apresentada à família, mas a mulher que serve para poder ser, né, o meu passatempo. Ela não vai falar com essas palavras, mas aí pensando aí nesse movimento que a gente, né, vivencia na vida. E ela fala do homem ser essa força braçal. Então é como se o corpo negro ele já tivesse uma caixa para ser colocado. É por aqui que você precisa seguir. E quanto mais a gente elucida, fala sobre isso, mais a gente alerta essas meninas, por exemplo, como você falou, de 13, 14 anos que estão engravidando e cada vez mais cedo, né? Então, quando a gente está debatendo, quando a gente traz isso à luz, quando a gente traz isso para o movimento da discussão, que a gente discute sobre isso, a gente vai criando uma outra mentalidade também para essas meninas. Então é importante falar, né? Porque tem gente que fala, ai, vocês falam disso o tempo todo, ai, tudo é racismo. Ai. Mas olha como é importante, olha o dado que a Josi trouxe, gente. Crianças de 13, 14 anos engravidando. A que tipo de violências essas meninas foram acometidas? Então, assim, é importante pensar sim, é importante falar sim, justamente para criar esse movimento reflexivo para as nossas meninas que serão mulheres. Imagina essas mulheres aceitando, ai que bacana, eu sou a tal, né? Imagina. Porque nessa idade, né, quando a gente é adolescente, a gente ser notada por uma mínima coisa já é,
né? Então, eu sou a tal, ele gostou de mim assim. Então, como é importante a gente trazer debates como esse e trazer essa questão que a Josi trouxe, para poder também as nossas meninas, olha só, caramba, eu estava achando que eu era tal no meio de tudo, mas olha só o que eles estão pensando do meu corpo. Né? Então, é importante sim. É isso aí, Cecília, é muito importante falar sim. E, gente, vai deixando suas perguntas. Quer falar, Josi? Não, Senti que era você só, ia falar. só pegar o que você trouxe aí, né? Que as pessoas falam que agora tudo é racismo. Na verdade, tudo sempre foi racismo. Agora nós estamos falando, nós estamos expondo, nós estamos tomando a voz que era nossa e nos foi silenciada durante muito tempo. Mas agora tudo não é racismo, não. Na verdade, tudo sempre foi, não é de agora. É desde sempre. E só para complementar a minha fala, Lélia Gonzalez tem um texto muito interessante sobre isso, que é o racismo e sexismo no Brasil, que ela vai fazer uma reflexão, inclusive, sobre as passistas de escola de samba. E aí no Rio de Janeiro, né, quem é do Rio aqui acompanha isso muito mais de perto do que a gente aqui de Salvador, porque não faz parte da nossa cultura do carnaval, apesar de ter outra cultura de exploração do corpo da mulher, mas não é explorado dessa maneira como é aí no Rio de Janeiro. E a Lélia Gonzalez, ela vai fazer uma reflexão sobre as passistas de escola de samba, com muito respeito, com muito cuidado, tá? Que a gente não está demonizando, nem trazendo nenhuma situação de exposição dessas mulheres, mas a gente está trazendo uma reflexão sobre como esse corpo é explorado durante o carnaval. E ela compara, porque muitas dessas mulheres, elas são domésticas durante o restante do ano. Então, o dia em que ela tem esse glamour, que ela aparece, né, em que ela vai ser, inclusive, invejada pela patroa branca, é na noite do carnaval, é no dia do desfile de escola de samba. E no outro dia, ela é aquela que não é vista, que é invisibilizada dentro da própria casa e que as pessoas não se comunicam com ela e as pessoas não falam com ela. Então, esse texto dela, eu acho que traz muita luz sobre esse tema, e sobre essa reflexão desses corpos que são explorados pelo sexo e da maneira como esse carnaval e como essas escolas de samba trazem, então, essa figura dessa mulher e como a sociedade entende que só naquele dia ela vai figurar, então, como uma pessoa importante. Nos demais dias em que ela estará vestida, em que ela estará exercendo uma outra profissão, ela vai ser invisibilizada socialmente. É verdade, Josi. Parece que não tem espaço nem para intelectualidade para gente, né, Josi? Sim. Nossa, enfim, é angustiante, sabe? De verdade. E aí, pensando nisso tudo, Josi, você tem alguma narrativa sobre violência de gênero? Porque assim, você já trouxe alguns caminhos aí que você vai pensando, que você vai verificando ao longo do caminho. Mas você tem alguma narrativa sobre violência de gênero? É sempre importante, Evelyn, a gente pensar que em determinados espaços espera-se, né? As pessoas esperam da gente que a gente tenha uma resposta para tudo e tenha uma reação a tudo. Então, se de repente a gente percebe um racismo velado no mercado, a gente tem que ter tirado do bolso uma resposta pronta para aquele momento. Mas às vezes você não está nem pensando sobre o que você está ouvindo, você não está nem refletindo sobre aquilo. E outra, você está também em outro momento. Porque já é muito pesado, já é muito cruel a gente carregar todo esse estigma que a gente sabe que a gente carrega. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar vigilantes se a gente precisa, se a gente acredita numa transformação social. Eu estou dizendo isso porque, para tranquilizar, né, muitas mulheres que estão aqui, agora estou falando mesmo para as mulheres e para as meninas, eu vi algumas alunas entrarem aqui também, que é muito, muito bom, mas que a gente nem sempre vai ter uma resposta para isso. Porque, às vezes, a gente é pego tão de surpresa que a gente pode ter passado, sim, por uma situação de violência, mas a gente não percebeu na hora ou a gente não teve resposta pronta na hora, porque dói, né? E enfrentar isso é doloroso também. E aí, respondendo a sua pergunta, em um momento eu estava no trabalho, eu gosto muito de usar vestido. Hoje eu nem sei mais o que é que eu gosto de usar, porque com a pandemia que a gente não sai, eu sempre digo que eu estou gostando de usar short e camiseta. Mas, para me apresentar para a sociedade, eu gosto de usar muito vestido. E uma vez eu estava com vestido no ambiente do trabalho, estava no trabalho e recebi alguns elogios por aquilo. E um colega comentou que eu estava vestida da maneira fast food, ou seja, comida rápida, comida pronta. E ali, na hora, eu respirei fundo, parei, pensei, eu disse, não sei, sabe quando você pensa assim, fala agora, não fala agora?
Você pensa, você pondera, será que é, será que não é? E aí eu esperei um outro momento e chamei a pessoa num canto e conversei com ela e mostrei quão perigoso e quão violenta tinha sido aquela fala. Mas eu precisei também me reconstruir daquele momento para depois falar, porque eu estava num momento de descontração com os outros amigos, com outros colegas. Então, a gente precisa se posicionar, é importante que a gente se posicione, é importante, inclusive, que a gente fale, né? Trazer um relato desse aqui é importante também para que a gente perceba que as brincadeiras, elas não são brincadeiras, né? O que pode soar como brincadeira não é brincadeira, é uma violência, porque é um corpo que é dito que está pronto para ser comido. Ou seja, está pronto para ser, de alguma maneira, usado sexualmente. Então, a gente precisa entender o discurso que tem por trás, o que tem por trás desse discurso, de que maneira ele se constrói, por que ele é autorizado a ser dito a um corpo feminino, né? Porque um homem se sente autorizado em um ambiente de trabalho a dizer isso a um corpo feminino. E quando a gente consegue articular tudo isso e construir e entender, a gente precisa combater. Essa aqui, por exemplo, também é uma forma de combate a isso. Né? Não é simplesmente a gente chegar, não é somente a gente chegar para a pessoa na hora, chamar e dar uma resposta. Mas quando a gente discute, como você falou, né? Quando a gente traz o debate, quando a gente traz à luz o tema, quando a gente dá nomes, eu gosto muito de trazer nomes, a gente não pode ficar disfarçando o que está acontecendo. Se é racismo, é racismo. Se é sexismo, é sexismo. Se é machismo, é machismo. Então, a gente precisa usar as terminologias para que a gente consiga, então, combater todas essas formas de violência e essas formas de violência que aparecem de uma maneira muito sutil, mas que o discurso todo construído por trás dele é muito perverso. Verdade. E aí, Josi, você falando isso, você nem falou, né, se ele era preto ou não, mas eu fico pensando que os homens pretos, eles também acabam reproduzindo, né, esse movimento, porque por muitas vezes, assim como nós mulheres fomos condicionadas a pensar que às vezes estamos em competição umas com as outras, às vezes esses mesmos homens também estão nessa condição de reprodução do racismo, né, do machismo, né? Enquanto homem preto, se a gente pensar em África, se a gente pensar que a gente foi sequestrado, que a gente não tinha esse tipo de vivência, então a gente precisa a todo momento trazer esse movimento de debate e é muito importante se posicionar. E eu digo aqui, sendo franca, que às vezes é muito difícil, porque você tem que pensar como você fez, Josi. Você parou e pensou, poxa, aqui tem muitas pessoas, espera aí. A gente tem coisas também que a gente precisa fazer uma ponderação, né? Tem coisas que, infelizmente, não tem, mas tem coisas que você pondera. Peraí, será que é ideal essa explanação ou será que é o ideal essa partilha para que a pessoa compreenda e se ela perceber que o outro vai fazer, ela mesma vai chamar a atenção. Poxa, olha só, acho que por esse caminho é legal porque eu aprendi com a Josi isso, isso e isso. Então, a gente se posicionar é muito importante também, né? Bom, Josi, tem algumas perguntas, inclusive você já respondeu uma delas, que foi a questão do combate, né? Sobre iniciativas e perguntaram sobre enfrentamento. Tem algumas perguntas que surgiram. E aí, eu tenho uma proposta da gente deixar os 10 minutinhos finais para fazer esse movimento, para a gente poder fechar o nosso hall. O que você acha? Meu amor, eu sou convidada. Eu sigo você. Gente, muito maravilhosa! Então, pensando aí, o pessoal está falando de racismo, e falar sobre racismo vai ser a nossa próxima pergunta, né? Então a gente começa com a Lília, que ela perguntou sobre iniciativas potentes de enfrentamento e luta a partir da atividade e do ativismo. Então a Josi já começou falando aí que essas iniciativas de debates, pensando aí o corpo negro, a mulher negra e as violências, começa esse primeiro debate, é uma iniciativa, né, de enfrentamento. Acredito que também no nosso cotidiano a gente precisa vivenciar algumas coisas pensando aí o antirracismo, né, e pensando nesse enfrentamento a violência contra a mulher, que essas informações que a gente leva, porque os mínimos detalhes também contam muito, mesmo que sejam poucos, eles também são potentes. Mulheres que às vezes não sabem o que é violência psicológica. E quando você traz uma luz para essa mulher, a mulher fica, nossa, então é fazer multiplicar essa informação. Como é importante, né? A gente está com o Instagram, com o Facebook, com as redes sociais aí tão potentes nesse tempo de pandemia, a gente também fazer bom uso de cada uma delas. Então, usar também as nossas redes com o mínimo de informação que a gente tem a respeito desses enfrentamentos e também informar outras pessoas. Josi, você tem uma outra iniciativa que também pense essa potência de enfrentamento? Além desses debates, né?
Eu acho que a mais forte de todas é a gente se unir. A gente está em rede. A gente não vai conseguir combater nada disso sozinha. Seja no Instagram, no Facebook, pessoalmente, presencial, numa roda de amigos. A gente não vai conseguir nunca vencer isso se a gente estiver sozinha. Então, acho que a primeira proposta mesmo, assim, que, que, que eu penso, na verdade, para complementar, né, as que você já trouxe, é justamente essa de a gente estar em rede, a gente estar junta e a gente se abraçar, né? E a gente trazer cada uma dentro da sua realidade, dentro das suas subjetividades, né? Dentro da sua individualidade, porque também há um equívoco muito grande das pessoas que nos convidam, às vezes, para conversar, ou para uma palestra, ou enfim, para falar sobre isso, que a gente vai falar em nome de toda uma comunidade negra, né? Nós precisamos Sim. que cada indivíduo é um. Então, se nós temos pessoas brancas, por exemplo, de cabelo mais escuro, de cabelo mais claro, né, de cabelo mais cacheado, às vezes de cabelo mais liso, nós também temos as nossas subjetividades e individualidades dentro da comunidade negra. E dentro das vivências das mulheres negras também. Sem dúvida, você tem vivências completamente diferentes da minha, apesar de a gente estar aqui debatendo sobre a mesma temática, pensando sobre a mesma linha, né? Mas as vivências vão fazer com que a gente se construa também nesse processo de ativismo. Então, o nosso ativismo precisa ser respeitado dentro da nossa individualidade, dentro da nossa subjetividade. Então, quando a gente está junto, a gente se fortalece nessa troca. Então, estabelecer essa rede de troca, estabelecer essa possibilidade de a gente caminhar. E as redes sociais hoje têm facilitado bastante que a gente tenha contato com outras pessoas e conheça, então, outras formas de ativismo. Só para você ter uma ideia, Evelyn, outro dia eu descobri um perfil no Instagram que eu achei super interessante. E é um perfil no Instagram organizado por uma menina negra que é sobre organização. Eu digo, gente, que potência que é essa menina. E ela vai falar sobre a organização diária, sobre o seu planejamento, sobre isso. Então, a gente entender quais são as vozes das mulheres negras, que nem sempre elas estarão falando sobre as dores, sobre as suas mazelas, porque a gente não quer falar sobre isso. A gente tem muito a contribuir, mas a gente tem essa parte também. Então, a gente precisa entender essas subjetividades e potencializar essas vozes. Perfeito, perfeito. As outras perguntas, ela fala, Josi, você ia falar algo? Porque eu tô travada, eu não tô vendo ninguém entrar, eu não vejo subir coraçãozinho, eu não vejo pergunta. Ah, não. O meu Aqui pra mim você tá normal. Pra mim você tá se mexendo normal, maravilhosa. Pra mim tá seguindo, áudio e tá? tá bom. Aí você vai transmitindo para mim depois. Eu não vejo um comentário, eu não vejo mais nada. Eita, que estranho. Então, a gente vai entrar agora em racismo e o Igor coloca aqui pessoas brancas têm que entender que tentar legitimar seus discursos a partir da opinião de uma outra pessoa negra também é racismo. E aí, trazendo esse comentário do Igor, pensando aí em outras formas, né? Pensando no racismo, uma pessoa negra não fala por todas. Foi o que a Josi trouxe aqui, né? Verdade. A gente tem uma pergunta aqui, Rose. Rose, ó, Josi. Como o racismo ele atravessa a mulher negra no contexto de violência? Porque a gente sabe que a gente já vivencia esse racismo até naquele olharzinho de canto, a gente já sabe que, né, a pessoa diz, não, eu não sou racista, gente. Meu marido é negro, eu tenho um amigo fechamento, ó, ele, eu e ele é negro, eu não sou racista. Mas quando passa, né, você já sente aquele olharzinho. Vai fazer uma entrevista, a entrevistadora já te olha de cima a baixo, olha pro seu cabelo. Então, a gente também tem que pensar que forma de racismo você está pensando aí para achar que ter um marido negro e ter um amigo negro é legitimar que você não é racista, né? Então, como esse racismo, José, ele vai atravessar a vida dessa mulher aí nesse contexto de violência? Outro dia eu li que para o racista deixar de ser racista, ele não precisa ter um amigo negro. Ele precisa ter um amigo negro para ele ser racista. Então, às vezes, a convivência com a pessoa negra vai fazer com que ele reafirme mesmo o racismo, né? E não deixe de fazer. Evelyn, eu vou só te pedir um segundo. Eu vou fechar essa janela, senão meu cabelo vai ficar do outro lado. Rapidinho. Tudo bem, sem problemas. As coisas em casa são assim, né? Aí, ó, como já tá. Então, Eu super te entendo, super te entendo. o racismo atravessa essas violências. Eu acho que uma das formas que a gente tem de entender o racismo, que também vai atravessar essas mulheres negras, é a exploração de mão de obra.
A exploração da mão de obra e a exploração da mão de obra barata da mulher negra. Aí eu vou para a Patrícia Collins, que ela vai trazer para a gente toda essa elucidação a partir dessa mão de obra, né? Dessa situação dessas mulheres que são exploradas e desse serviço doméstico que é terceirizado. De que maneira as mulheres negras elas entram na casa dessas pessoas, majoritariamente brancas, e elas têm, então, toda a responsabilidade daquela casa, daquele lar, é depositado nas mãos dessa mulher negra. E aí tem uma frase que a gente ouve, né? Mas ela é quase da família, ela é como se fosse da família. E ela não é da família, né? Ela não senta à mesa, ela não viaja junto, ela não senta, inclusive, na mesa no jantar no Natal. Os filhos dela não fazem parte dos mesmos espaços, do mesmo ambiente, não viajam junto com os filhos daquela que seria, então, a patroa dela. Então, essa também é uma forma de violência de dizer que ela é quase da família, e aí traz esse lado que seria familiar para essa relação, que é uma relação que não se estabelece dessa maneira, que não é uma relação que se estabelece dentro de laços familiares, porque os laços ali eles são muito claros, eles são às vezes trazidos dessa maneira para que tenha então uma percepção equivocada do que realmente acontece ali. E aí a gente tem filmes, né, que vão trazer essa reflexão para a gente, também além da Hill Collins, mas a gente tem filmes também que vão trazer essa reflexão para a gente, e um deles é Histórias Cruzadas. A gente tem Histórias Cruzadas, a gente tem aquele filme nacional, Que Horas Ela Volta, que apesar de ser Regina Casé, né, que talvez fosse lida socialmente como branca aqui no Brasil, mas que vai trazer essa reflexão de qual é o lugar dessa empregada doméstica, dessa pessoa que está ali, que é tida como quase da família, mas não é vista nem tratada dessa forma. Então, essa também é uma forma de violência, dessa exploração de mão de obra, dessa terceirização da criação dos filhos, da criação da família, do cuidado da casa, do cuidado da família para essa mulher negra. E eu gosto sempre, Evelyn, de refletir também, de trazer essa reflexão agora no contexto da pandemia, né? Quando a gente pensa nessas questões que nos atravessam de raça e de classe, a gente não pode perder. Eu acho que a pandemia colocou aí um grande espelho, né? Um holofote imenso nesse abismo. Na educação, que a gente vê o contexto que a gente está vivendo, dos estudantes de escolas particulares e de escolas públicas. E o que mais me chama a atenção, eu não sei aí no Rio, mas os jornais locais daqui, quando eles levam o debate para a televisão sobre a volta às aulas presenciais, é um volta às aulas presenciais pensando nas escolas particulares e que já tem essas aulas particulares. As pessoas não pensam, as pessoas não se mobilizam pela ausência completa e total de acesso dos meninos de escola pública a qualquer tipo de aula. Eu estou falando de modo geral, claro que deve ter uma escola ou outra, mas de modo geral, as escolas públicas não se organizaram nesse sentido. Aqui, nem Estado, nem município. Mas se discute, se debate a volta às aulas presenciais nas escolas particulares. Então, a gente também precisa pensar nesse contexto de pandemia, mulheres que foram, então, para as casas, né, que continuaram trabalhando nas casas, que continuaram pegando um transporte público, que continuaram se expondo nesse cenário de pandemia, e uma saúde pública que não as contempla, que não cuida delas, que não vai tratar, então, dessas situações agora de saúde a que elas estão expostas. Aqui um dos primeiros casos que nós tivemos de constatação de Covid foi em Feira de Santana, uma cidade pertinho de Salvador, 100 quilômetros, 1 hora rapidinho você chega lá. E a moça tinha vindo do exterior, já tinha vindo contaminada, contaminou a empregada e a empregada morreu. Então, assim, a gente precisa entender como essas relações também, essas relações de domésticas, né? E relações domésticas que eu estou falando de dentro da casa, de estrutura familiar, elas acontecem, como elas violentam também esses corpos e essas mulheres negras que precisam daquele trabalho, mas que não têm esse amparo quando a gente está nesse contexto tão perigoso e tão nocivo e tão perverso que é a pandemia, principalmente para quem depende da saúde pública. Nossa, Josi, pesado. Você falando isso, eu lembrei o texto desse mesmo texto que você trouxe, Racismo e Sexismo, da Adélia, que ela fala sobre colocar a mulher negra nesse papel de mãe preta e doméstica, né? E não passa também disso. Ela fala 3 nomenclaturas, mãe preta, doméstica, e tem uma outra nomenclatura que eu não me recordo, mas ela coloca nesse lugar, né?
E aí pensando aí como o contexto social faz isso com os nossos corpos enquanto mulher negra. E como é triste perceber esse movimento. Porque aqui no Rio, eu acho que a questão das escolas está no mesmo pé, né? De que pensar mesmo a volta das escolas particulares, mas a escola pública volta para uma pressão maior. Então, realmente, é difícil mesmo. E pensando aí nisso tudo, teve uma pergunta da Lilian, uma pergunta, na verdade, uma indicação sobre um curta sobre violência doméstica com mulheres negras, porque a gente vê muito falar ouve, né? Muito falar sobre violência doméstica. Isso, a Mauri, a primeira morte aqui no Rio foi uma doméstica contaminada pela patroa. Isso aí. Ela viajou, voltou, e aí a doméstica, né, contraiu o vírus e acabou falecendo. Foi a primeira morte, também com o mesmo caso, o Josi. Então, Bahia e Rio, nesse sentido, se alinharam aí, fora outros estados que a gente não sabe como é que vivenciaram o início do processo da Covid, né? E fora que a gente Enfim. sabe, Evelyn, que quem está saindo agora, que é justamente essa galera que vai levar de novo a doença para casa, né? E aí depois, quando estiver em casa, vai dizer, inclusive, que foi a empregada quem levou, e não ele que estava na rua, no barzinho, no sábado à noite, né, com a galera toda. Exatamente, né? É por isso, gente, que é importante a gente perceber, porque eu fico pensando, e qual é a cor dessa empregada? Qual a cor dessa mulher que está voltando para casa desse patrão ou dessa patroa? Sabe? Por isso que é importante a gente debater as formas de opressão em conjunto, porque as coisas não acontecem de maneira isolada como a gente pensa. Então, quando o CRMM ele propõe o debate gênero e raça, é pensando nessa mulher, mas é pensando também na raça dessa mulher, sabe? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também. E aí, pedir essa indicação de curta sobre violência doméstica com mulheres negras. De verdade, eu não conheço alguma, mas eu posso verificar depois. Quem sabe a gente cria um post aí colocando no nosso Instagram aqui do CRMM, tá, Lilian? Infelizmente eu vou ficar te devendo, não sei se a Josi ela tem algo sobre, porque realmente quando eu fiz um trabalho sobre violência doméstica eu achei pouco sobre violência doméstica contra a mulher negra, então daí a gente já percebe que tem um problema, né? Enfim, são essas questões. O Igor vem dizer, porque está dentro desse debate que a gente está propondo, sobre qual é o papel das pessoas brancas no enfrentamento ao racismo. Josi, o que você tem a dizer a respeito disso? O papel das pessoas brancas no enfrentamento ao racismo, é isso? Evelyn? Oi, tá me ouvindo? Congelou aqui para mim. Você está me ouvindo? Voltou. Agora Agora eu te ouço, Tô. Travei, não? Quer que eu repita a pergunta? Travei, não, né? Não, travou não, agora tá ok. Tá. Eu só tô sentida, gente. Não tô lendo nada. Ai, que horror. Mas o mais importante é que a gente está aqui trocando. Então, o papel das pessoas brancas eu acho que primeiro de tudo é ouvir. É ouvir, sabe? É parar para escutar e estudar. Quando nós viemos para cá, nós duas aqui, veja que nós estamos trazendo referências de leitura. Nós somos negras e nós estudamos negritude. Então, por que as pessoas brancas, então, não querem estudar sobre a branquitude? Entender quais são os privilégios da branquitude, entender qual é o lugar que a branquitude precisa ocupar e ocupa na sociedade, reconhecer os privilégios e reconhecer que precisa estudar sobre isso. Porque nós estudamos sobre nós lemos sobre nós trazemos referências das nossas, né? Das nossas, que eu digo aqui, de mulheres negras potentes e fortes, que nós estamos trazendo o tempo inteiro para o debate. Então, a branquitude precisa se estudar. Precisa se reconhecer como privilegiada, precisa estudar os seus privilégios, reconhecer os seus privilégios, ler sobre eles, e aí ler sobre eles também vai precisar voltar às referências literárias, talvez escritas por pessoas negras, sim, né? Porque o opressor agora que vai precisar ler de que maneira essa opressão acontece, e aí ouvir e vir junto. Eu tenho um amigo, não sei se ele está aqui porque eu não consigo acompanhar a entrada e a saída, Rodrigo, que a gente sempre conversa também sobre as estratégias de negociação. Mas essas estratégias de negociação não são estratégias de submissão. Então, nós precisamos entender que o debate com a branquitude é necessário, é importante, com as pessoas brancas é importante, mas que as pessoas brancas precisam se reconhecer nos seus lugares de privilégio e precisam entender que precisam ler e estudar.
Não tem nenhuma outra forma de a gente combater o racismo se não for através da leitura, do estudo, das comparações, das trocas, das críticas, que a gente precisa fazer críticas sociais o tempo inteiro, para que a gente consiga, então, reverter ou se entender como revertendo, né, no gerúndio mesmo, um processo de construção diário em cima disso. É o tempo inteiro nesse caminho. Não tem uma fórmula pronta, não tem uma fórmula mágica, mas existem caminhos para que isso aconteça. Que ótimo, Josi. Então, Igor, espero que o Igor tenha sido contemplado. Inclusive, ele colocou um texto aí como referência, né, de leitura, Eliane Brum, de Uma Branca para Outra. Então, é para a gente fazer essa leitura, sobretudo pensando aí nas pessoas brancas, fazerem essa leitura e pensarem nos seus privilégios em relação às pessoas negras, né? Porque esse já é um grande passo, como a Josi falou, para poder construir essa luta em conjunto, pensando aí essa união, né? E, Josi, pensando então no racismo, nesse atravessamento, você acha e teria assim, ferramentas que possam mobilizar para o combate contra o racismo e fomentar o antirracismo? Você teria uma proposição acerca dessas ferramentas? Só voltando, Evelyn, só um ponto também que eu queria tocar aqui da pergunta anterior de Igor, né? E claro, que a gente tem ouvido em alguns espaços e um entendimento, às vezes, equivocado sobre a expressão lugar de fala. E algumas pessoas têm utilizado essa expressão para se eximir da responsabilidade do debate. Então, se não é o meu lugar de fala, eu não posso falar sobre isso, não. Então, vamos sempre colocar as pessoas negras para falar sobre elas. Isso cansa, isso dói, isso machuca. Como eu disse, nós temos as nossas subjetividades, nós não sabemos falar sobre tudo e nós não vamos dar conta de uma comunidade inteira. Então, utilizar essa expressão lugar de fala para se eximir da responsabilidade do debate é também uma estratégia perversa de expor a gente o tempo inteiro e não trazer para o indivíduo a responsabilidade. Porque esse indivíduo precisa se responsabilizar também dessas discussões sobre racismo, sobre machismo, sobre sexismo e sobre transfobia, sobre tudo que a gente sabe que acontece e que atravessa. Claro que é preciso marcar, né, o lugar e o espaço do qual você se apresenta, de onde você está falando. Quando nós começamos o debate, né, eu gostei, você falou de você, de onde você fala, de onde eu falo. Eu falo de um lugar de mulher negra também, de mulher negra aqui de Salvador. Você fala de um lugar de uma mulher negra do Rio de Janeiro. A pessoa branca vai falar de um lugar de uma pessoa branca de qualquer espaço daqui do mundo, né, geograficamente localizado e socialmente localizado também, porque precisa trazer essa localização social, mas não pode se eximir da responsabilidade de debater sobre isso. Então, precisa ter muito cuidado quando se utiliza dessa expressão lugar de fala, porque esse lugar de fala também vai trazer uma legitimidade para a discussão, mas ele também precisa ser marcado e precisa ser ocupado. Precisa ser ocupado por pessoas negras, por mulheres, por homens, por pessoas trans, mas eles também precisam ser ocupados por pessoas que oprimem. As pessoas que oprimem também precisam falar. E essa comunidade precisa se organizar para falar e para debater, e não se eximir da responsabilidade do debate. Senão a gente fica exposto o tempo inteiro, a gente carrega a gente traz com a gente uma carga enorme que a gente não vai dar conta e uma carga emocional que machuca, que dói e que adoece. E que mata, inclusive. Tá? Só para fechar e complementar. E aí, sobre essas possibilidades, né, de combate e de fomentar, eu acredito que é esse trabalho diário que a gente faz, Evelyn, nas comunidades em que a gente está. São as formas que a gente tem, então, de trazer, né, a discussão e o debate. Uma das formas que a gente está fazendo de fomentar a discussão, a gente está aqui, né, disponibilizando o nosso tempo, as pessoas estão disponibilizando o tempo delas também, o nosso conhecimento, as nossas leituras. Então, essa também é uma forma de combater e de fomentar a discussão. E tantas outras que a gente pode fazer, mas eu acredito que é sempre através daquela que cada um e cada uma se sinta mais confortável e mais seguro. Porque também existe uma cobrança, né? Para que a gente fale nos grandes lugares, o tempo inteiro e para todo mundo. E tem gente que não vai conseguir se articular assim, mas tem gente que consegue escrever um texto. Tem gente que consegue fazer um vídeo, tem gente que não consegue participar de uma live, mas pode participar, por exemplo, de um momento com outros amigos, numa roda. Então, numa roda de amigos, isso também precisa ser fomentado, isso também precisa ser combatido. Se você entende que o seu amigo, que a sua amiga naquele momento foi racista, ou foi homofóbico, ou foi machista, você precisa dar um toque, você precisa
precisa falar. Porque senão você está agindo igual. É verdade, isso que você trouxe é extremamente importante. Estou aqui, Josi, porque o debate está maravilhoso, só que a gente tem 30 segundos para poder concluí-la. E aí, o que a gente vai fazer, gente? Ó, a Milena tá aí, que também faz parte da equipe, tá aí colocando que a live vai continuar, porque o tempo está encerrando, então a gente tem 10 segundos agora. Eu vou finalizar essa live aqui e volta com a gente para a gente finalizar esse debate com a Josi, porque ela é incrível, né, gente? Peraí, não dá para perder a fala dessa maravilhosa. Então volta com a gente na próxima live, tá bom? A gente já volta.